Irmãos, vou chamar aqui um amigo especial que não fala para nós já faz há mais de um ano, né? Pastor Kenneth, tem a palavra. Está sendo gravado, viu? Bom dia, irmãos. Ontem eu estava com a garganta arranhando um pouco e hoje eu acordei rouco, mas acho que vai dar para a gente falar agora de manhã, só que não com a voz normal, né? Estou estreando também a minha nova camisa da Costa do Marfim, né? A turma sempre fala das minhas camisas coloridas, né, que eu trago de outros lugares. Tá bonito, né? Eu também achei, por isso que eu coloquei. E foi um presente dos irmãos lá da Costa do Marfim. Quase nunca vou para lá sem que eles me presenteiem com uma camisa. Então, acho muito bom. E gostaria de falar de um assunto, agora, hoje, pela manhã, que é um assunto talvez difícil, um assunto que incomoda um pouco. É o custo de ser seguidor de Jesus. Preciso de um estoque especial de água aqui, porque talvez eu vou precisar hoje. Esse título incomoda um pouco. Nós não estamos muito acostumados no meio evangélico a falar do custo ou do preço que deve ser pago para seguir a Jesus Cristo. Apesar que em alguns dos cultos que eu tenho estado ultimamente, tem sido dito alguma coisa aqui, né? Mas eu queria falar um pouco sobre isso hoje, como o assunto da nossa mensagem hoje. Pense num vendedor que quer te vender um produto. Você sabe que quando você está olhando, considerando a compra de um produto, o vendedor, ele vai te falar de todas as qualidades maravilhosas desse produto. Ele vai te convencer de que esse produto é a melhor coisa que tem. Mas ele também evita de falar dos inconvenientes desse produto. E muitas vezes evita em falar do preço. Até quer falar de outras coisas e tal, evita de falar um pouco do preço. Mas o consumidor bem avisado, ele procura pesquisar esse outro lado da moeda. Ver se além dessas qualidades maravilhosas, que podem não ser tão maravilhosas assim, se também não tem alguns inconvenientes, algumas coisas negativas quanto a esse produto. Ver o preço também, se ele está disposto a pagar o preço desse produto ou serviço, né, que ele está pensando em comprar. Nós faríamos também bem em fazer a mesma coisa quando se trata da decisão de seguir a Cristo. Porém, precisamos ser realistas com o que isso pode nos custar. Não há dúvidas de que existem muitos benefícios maravilhosos em seguir a Cristo. Não há dúvidas. E talvez pelo que eu vou falar hoje, né, se não for colocado na balança, pode parecer negativo. Mas nós já ouvimos muito falar desses benefícios que nós temos em seguir a Jesus Cristo. Porém, nós precisamos ver quais são os custos também disso. Ao preparar um pouco esse assunto, eu senti que eu deveria falar sobre esse assunto, e ao preparar esse assunto, eu estava lendo um artigo do Jonas Madureira, ele também tem um livro sobre esse assunto, onde ele divide o tema em 3 custos. Eu achei que a colocação dele era bem prática, e eu vou usar o esboço daquilo que ele falou, não vou simplesmente repetir o artigo dele, mas o esboço daquilo que ele usou, eu vou repetir esse esboço porque eu achei muito prático.
E esse esboço está baseado em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Lucas, capítulo 14, 25 a 35. Nós não vamos ler todos os versículos desse trecho, mas seria bom você chegando em casa, você dar uma lidinha nesses versículos todos. Mas nós vamos resumir o ensino de Jesus nesse texto, lendo apenas 3 versículos. E esses 3 versículos vão servir de base para os 3 custos de que nós vamos falar. Então, o primeiro versículo que vamos ler é o versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Note a última frase, não pode ser meu discípulo. Segundo versículo que eu vou destacar é o próximo versículo, versículo 27, que diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Novamente, não pode ser meu discípulo. E o terceiro versículo desse trecho é o versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vocês já repararam, né? Que nesses 3 versículos termina da mesma forma. Que se não fizermos essas coisas que é dito nos versículos, não podemos ser o seu discípulo. Isso implica num custo para o discipulado. Isso mostra que para sermos realmente discípulos, ou sendo realmente discípulos, não é para ser, mas sendo realmente discípulos de Jesus Cristo, tem certas coisas que serão demonstradas na nossa vida. E algumas dessas coisas incluem custos para sermos discípulos de Jesus Cristo. Que custos são esses? O primeiro, baseado no versículo 26, é o custo do amor. Previamente, no capítulo 10 de Lucas, quando um intérprete da lei havia perguntado para Jesus o que se deveria fazer para herdar a vida eterna, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, em parte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Para sermos discípulos de Jesus Cristo, para herdar a vida eterna, nós temos que amar a Deus com tudo que nós somos, acima de todas as outras coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E esta é a maneira com a qual nós somos chamados a amar a Deus, que é enfatizado aí no versículo 26, reforça essa posição do que Jesus já tinha dito no capítulo 10. O nosso amor para com Deus deve ser maior do que o nosso amor para com a nossa família. Isso pode parecer um pouco difícil. Na teoria, se nós perguntássemos para as pessoas aqui, ou para os cristãos em geral, se você ama a Deus mais do que a sua família, é provável que a maioria vai dizer sim. Só que na prática, nem sempre é isso que a gente vê. Amar a Deus acima de todas as coisas. E isso pode custar alguma coisa para nós. Nosso amor deve ser acima do amor da nossa família ou qualquer outra coisa.
Porque se nós colocarmos a nossa família em primeiro lugar, a nossa família passa a ser um ídolo. Se nós colocarmos o nosso trabalho em primeiro lugar, o nosso trabalho passa a ser um ídolo. Se nós colocamos os bens materiais e a busca pelos bens materiais em primeiro lugar, isso passa a ser um ídolo na nossa vida. Então, o primeiro custo é o custo do amor. O segundo custo é o custo do sofrimento e da tribulação, que nós vemos no que Jesus falou no versículo 37. Ele disse no versículo 37 que nós deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomar a nossa cruz e segui-lo. Agora, lembre-se que quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha feito isso literalmente. Ele ainda não tinha morrido na cruz. Ele ainda não tinha carregado uma cruz e sido crucificado. Então, para essas pessoas que estão ouvindo Jesus falar isso, Jesus está dizendo que você tem que tomar a sua cruz. O que é que eles entendiam quando Jesus dizia isto? Nós temos que lembrar que, nessa época, a cruz era um símbolo de morte horrível. Era um meio de pena capital, mas feito de uma forma bastante pública e bastante humilhante. Era a pior coisa que poderia acontecer, era morrer numa cruz. E para ser mais humilhante ainda, quando a pessoa saía da prisão e ia para o lugar público onde seria crucificado, quando essa pessoa tinha que carregar o seu próprio instrumento de morte nas costas, nas ruas públicas, era uma humilhação tremenda. Era símbolo de alguém que tinha sido considerado muito perigoso, alguém que deveria ser eliminado, e nesse processo de eliminação seria humilhado da pior forma possível. E é isso que eles teriam entendido quando Jesus disse que nós devemos carregar a nossa cruz para segui-lo, para ser o seu discípulo. Jonas Madureira, naquele artigo, ele escreve o seguinte: carregar a sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinos e, por conseguinte, seus discípulos. Você acha que o mundo vai te amar por ser um verdadeiro discípulo de Jesus? O mundo não vai te amar por ser verdadeiro discípulo de Jesus. O mundo será hostil contra você, se a sua vida realmente for um exemplo de cristão. Eles não gostam dos ensinos de Jesus e não gostarão dos seguidores de Jesus. Irmãos, vivemos em um mundo hostil. Carregar a nossa cruz é viver uma vida de sofrimento e de problemas ao seguir a Jesus. Estamos vivendo em dias em que os falsos profetas anunciam um falso evangelho que promete que seguir a Jesus vai trazer solução para todos os nossos problemas, vai nos curar de todas as nossas enfermidades, vai nos proporcionar prosperidade econômica, vai nos dar vitória em todas as nossas lutas e realizar todos os nossos sonhos. Fake news. É falso. Manda o Superior Tribunal Federal em cima, porque é fake news. O Novo Testamento está repleto de ensinamentos que dizem o contrário. Aqui é uma amostra só para vocês verem. Jesus disse que no mundo tereis aflições.
Paulo escreve que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. Ele também escreve que devemos nos gloriar nas tribulações. Contracultural, contraintuitivo. Nos gloriar nas tribulações. Que devemos ser pacientes na tribulação. Quer dizer que vamos ter tribulações. E no meio das tribulações, nós devemos ser pacientes. Diz também que todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo escreve: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Paulo está falando de uma maneira positiva aí. Eu estou orgulhoso de vocês. Vocês estão passando por problemas, por tribulações, por perseguições. Estou orgulhoso da maneira como vocês estão suportando isso. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, não para com os cristãos, mas para com os outros, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Estamos sofrendo pelo reino de Deus e somos considerados dignos do reino de Deus quando nós passamos por problemas, por tribulações, com uma atitude correta. Essa é somente uma amostra da realidade, do preço do sofrimento e da tribulação que devemos estar prontos a pagar para seguir a Cristo. Isto é o ensino, o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou relatar algumas histórias a respeito dessa realidade em que estamos vivendo. Mas vamos para o terceiro custo. O terceiro custo é o custo do desapego. Versículo 33. Seguir a Jesus e caminhar em direção ao reino de Deus e à vida eterna com Ele exige que aprendamos a nos desapegar de tudo que ainda nos prende a esse mundo. Temos que renunciar a tudo. Irmãos, nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Estamos apenas de passagem. A nossa cidadania, ela não é desse mundo. Ela é celestial. E nós temos que nos apegar àquilo que é do reino de Deus e não nos apegar às coisas desse mundo. Isso me faz lembrar da primeira parte de um hino antigo que diz o seguinte. Eu ia até cantar esse pedaço, mas com minha voz assim eu não sei não. Acho que não vai dar. Mas eu vou falar a letra, talvez vocês, alguns mais antigos aqui, vão conhecer. Eu vou dar a letra, só esse pedacinho, e quem conhece depois podemos cantar juntos. Diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Só esse pedacinho. Quantos conhecem esse hino? Ok, alguns poucos. Puxa, achei que mais gente iria conhecer. Então eu vou ser obrigado a puxar o negócio. Não, só esse pedacinho. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. E continua. Mas esse pedacinho só que eu queria cantar. Eu acho que já me demitiram do coral, né? Somos forasteiros aqui. Não pertencemos a esse mundo. Estamos falando em desapego dos bens materiais. Até que ponto você segura com uma mão forte e firme os seus bens materiais? Você está disposto a se desapegar dos seus bens materiais? Desapego
a dependência que nós temos de algumas pessoas. É muito comum a gente dizer, nossa, tal pessoa é minha vida, né? Eu vivo para aquela pessoa. Se eu perder essa pessoa, não vivo mais. Isso é um apego extremo. Às vezes é a família ou, né, um cônjuge, alguma pessoa. Nós temos que aprender a nos desapegar um pouco e dizer que quem é mais importante na minha vida é Jesus. As outras pessoas, sim, têm o seu valor, têm sua importância, mas não acima de Jesus. Desapego à nossa carreira, ao nosso trabalho. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa que exija que você deixe o seu trabalho, a sua carreira, você está disposto? Ou você está tão ligado à sua carreira, ao seu trabalho, que você não consegue abrir mão? Desapego, a dependência dos sistemas desse mundo. Muitas vezes somos tão apegados ao sistema econômico, ao sistema político, ao sistema religioso, que nós damos a nossa vida por essas coisas, acima do reino de Deus, acima de Jesus. Desapego ao nosso próprio egoísmo. Porque, sabe, para seguir a Jesus, nós temos que dizer, não o que eu quero, o que Ele quer da minha vida. Não do meu jeito, do jeito dEle. Não os meus sonhos que eu tenho para a minha vida, mas os sonhos de Deus para a minha vida. O custo do desapego para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Pergunto para você, você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Você está pagando ou está disposto a pagar o preço para seguir a Cristo? O custo do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. O custo do sofrimento e da tribulação em meio a um mundo hostil. O custo do desapego. Esse é um ensino bíblico que eu queria deixar com os irmãos. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que tem a ver um pouco com a minha experiência de viajar por diferentes lugares. Sou diretor de parcerias da missão e tenho viajado para muitos países diferentes e trabalhado com pessoas em circunstâncias diferentes. E eu gostaria de mencionar para vocês algumas histórias de pessoas que estão realmente pagando o preço para seguir a Cristo, para serem discípulos de Jesus. Nós estamos vivendo em um mundo hostil. Às vezes a gente pensa que o Brasil é hostil aos cristãos, mas não é nada em comparação com o que a gente vê em outros lugares. Na verdade, nós temos muita liberdade aqui no Brasil. A gente pode ficar um pouco chateado com isso, com aquilo, mas não vivemos, nós temos liberdade, não vivemos num país onde existe muita... não temos que pagar um preço muito grande, geralmente, no Brasil. Mas nos lugares onde o cristianismo é uma pequena minoria, em meio a um ambiente hostil, há 3 coisas gerais que a gente vê que eles pagam o preço nessa área. Primeiramente, a discriminação. Tenho visto em muitos desses países, para ser cristão, o fato de ser cristão, você já é discriminado em muitas áreas. Para conseguir colocar os filhos na escola, que a gente considera um direito, nesses lugares não é um direito. E muitas vezes não há vagas suficientes para todas as crianças. E os cristãos estão no fim da lista. São discriminados, colocados lá no fim da lista. Muitas vezes não conseguem colocar os filhos na escola.
A discriminação para entrar na universidade. Difícil. A discriminação para conseguir emprego. Ah, você é cristão? Então, não dão prioridade para você. Aliás, em muitos desses países, a sua religião está na carteira de identidade. Então, toda vez que você apresenta os seus documentos, a sua identidade, eles olham lá, cristão, pronto, você já está na lista negra. Alugar um imóvel para um cristão é difícil. Achar alguém que alugue o seu imóvel para um cristão e para a igreja, então, ainda mais difícil. Conseguir benefícios do governo é muito difícil. Na Índia, por exemplo, quem é cristão não tem direito a benefícios do governo. Todas essas discriminações geram pobreza. Os países, em muitos desses países, os cristãos são pobres. Pagam o preço da pobreza por causa da discriminação. Segunda coisa, de um modo geral, é a rejeição. Quando se convertem ao cristianismo, quando passam a ser seguidores de Jesus Cristo, eles são rejeitados, muitas vezes rejeitados pela família, rejeitados pela sociedade. Nós vamos falar um pouco mais disso em algumas histórias específicas que eu vou dar. Em terceiro lugar, a perseguição. A perseguição assim mais forte. Violência física contra o cristão. Expulsão da família, expulsão do lugarejo, da cidade onde você vive, encarceramento, em alguns casos até morte, simplesmente por ser cristão, por nada que você tenha feito de errado, simplesmente por ser cristão. Na Índia, eu vou falar de alguns países aqui, e as fotos não representam necessariamente os casos que eu vou contar aqui, são algumas fotos só desses lugares. Na Índia, tinha um assentamento com cerca de 20 famílias que se converteram. Foi um mover de Deus. Várias pessoas se converteram do hinduísmo para o cristianismo, para o Senhor Jesus Cristo. E por causa da sua conversão, os radicais daquela região chegaram em uma grande multidão e forçaram os cristãos a saírem do assentamento. Eles foram expulsos do assentamento, tiveram que deixar tudo para trás, deixaram suas casas, deixaram tudo para trás, foram ameaçados e tiveram que ir viver dentro da selva, tiveram que fazer acampamento na selva, sem ter levado nada. 10 dias depois, o líder desses fanáticos, um homem jovem, que não estava doente, morreu de repente. Podemos dizer que, estou procurando a palavra, o temor do Senhor veio sobre aquele assentamento. Eles viram o poder de Deus. E essas famílias não desistiram. Eles puderam voltar para o seu assentamento depois dessa situação. Um outro caso, isso foi numa das igrejas com as quais nós estamos em parceria. Um outro caso que aconteceu também nas igrejas com as quais nós estamos em parceria, foi que o pastor, ele batizou várias pessoas, e entre essas pessoas estava uma mulher. Seu marido não tinha se convertido, mas ela pediu permissão para o seu marido para ser batizada, porque ali as mulheres não têm muito direito à decisão, tem que fazer o que o marido manda. Ela conseguiu permissão do marido para ser batizado, e no final ela recebeu uma Bíblia. Todos os batizandos receberam uma Bíblia de presente. Contente com a sua Bíblia, ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa com a Bíblia,
O marido dela viu a Bíblia e ele ficou furioso. Ele pegou a Bíblia, rasgou a Bíblia inteira, deu uma surra na mulher e mandou ela embora. Ela teve que sair de casa. O preço que ela pagou para ser seguidora de Jesus Cristo. Bangladesh. Também um outro grupo com o qual nós estamos em parceria agora, eles se tornaram Batista Livres, esse grupo de igrejas em Bangladesh. Um jovem evangelista, ele estava num programa de evangelização de vários assentamentos que não tinham nunca ouvido falar do evangelho, não existia igreja naquela região. E ele estava indo de assentamento em assentamento, cada dia da semana num assentamento diferente. E eles estão usando um método de evangelismo, onde começam com a criação, vão contando histórias da Bíblia que levam à apresentação de Jesus. Um método cronológico. E toda semana, numa vila específica, num assentamento específico, ele vinha e dava a sua história bíblica. Naquele assentamento tinha uma célula de muçulmanos radicais. E toda vez que ele vinha e contava a história, eles pegavam ele e davam uma surra nele. E ele saía do assentamento com aquela surra. Pergunto para você, o que você faria se você fosse para um assentamento e falasse do Evangelho e levasse uma surra por falar do Evangelho? O que você faria depois? O interessante é que esse jovem, ele voltava toda semana. E toda semana ele levava uma surra. Ele ia evangelizar sabendo que teria que pagar um preço. Mas ele ia. Um dia, ele foi para contar a sua história bíblica e nada aconteceu. O bando não chegou. E ao sair do assentamento, ele viu o líder do bando. E ele viu que o cara estava assim muito chateado, cabeça baixa. Ele foi até ele, veja só a pergunta, hein? Eu não faria essa pergunta. Mas ele foi até ele e fez a pergunta. Ele falou: o que aconteceu? Você está triste? Ele falou: toda vez que eu venho aqui eu apanho. Hoje você não veio me bater? O que está acontecendo? Tem muita coragem. E esse homem disse para ele, ele era piscicultor, né, criava peixes, e ele falou para ele: os meus peixes estão morrendo. Ele falou: posso ir lá ver o lugar, né, onde você cria peixes? Ele falou: pode. Ele levou ele para ver os peixes. Aí o evangelista perguntou para ele: posso fazer uma oração? Ele falou: pode. Na maioria dos casos, os muçulmanos permitem aos cristãos fazer oração. Se tem uma maneira de abordar um muçulmano, é pedir se pode orar por eles. Geralmente eles aceitam. E ele aceitou. Ele orou e foi embora. Na próxima semana ele voltou, e quem foi a primeira pessoa que ele viu? Esse homem. Só que dessa vez ele não veio para bater nele, não. Ele veio com um sorriso nos lábios, ele falou: adivinha o que aconteceu? Os peixes pararam de morrer. Ele viu o poder de Deus através da oração. Ele começou a frequentar as reuniões, ouvir as histórias. Ele se converteu. E hoje tem uma igreja que se reúne na casa dele. Às vezes nós temos que pagar o preço de ser discípulos de Jesus Cristo, para que os outros possam ver que a nossa fé é autêntica. Ainda no Bangladesh, teve, e agora a minha memória me falha, não sei se foram 3 ou 5 jovens que foram convertidos do budismo, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E o evangelista levou eles até uma lagoa. Ele estava fazendo o batismo desses 3 ou 5, não me lembro exatamente.
chegou um bando de budistas. Budistas, paz e amor. Só que não. Esses eram fanáticos. E os budistas chegaram lá e falaram: o que vocês estão fazendo? Nós somos cristãos e nós estamos fazendo um batismo. Ah, vocês gostam de batismo? Eles entraram na lagoa e colocaram o evangelista e os que estavam sendo batizados colocaram a cabeça deles embaixo da água e seguraram até que eles morreram afogados. Pagaram com a sua vida para serem seguidores de Jesus Cristo. Ali em Bangladesh, um dos ministérios que estão fazendo ali é a tradução da Bíblia para alguns grupos étnicos que não têm a Bíblia na sua própria língua. E montaram lá uma equipe de uma etnia que estava fazendo a tradução do Novo Testamento para a língua deles. Não sei exatamente quantos estavam na equipe que estava fazendo a tradução, mas eles queriam tanto a Bíblia que receberam treinamento para fazer a tradução. E eles passaram 1 ano trabalhando o dia inteiro, essa equipe, para fazer a tradução. Terminaram a tradução do Novo Testamento em 1 ano, o que é recorde. E estavam fazendo a checagem agora da tradução. E chegou a polícia. Seria o equivalente aqui no Brasil à Polícia Federal. Chegou e começou a questionar os líderes da igreja. Passaram o dia inteirinho nesse questionamento. E no final, eles pegaram os arquivos da tradução que estavam no computador e apagaram tudo. Todo o trabalho que eles tinham feito. Felizmente, além do que tinham no computador, tinha sido salvo na nuvem. Então conseguiram recuperar a tradução. Mas a Polícia Federal fez isso. Apagou tudo. Pondo pressão em cima deles para que não tivessem a Bíblia na sua língua. Essa Bíblia está sendo impressa e em janeiro está marcado a cerimônia de inauguração desse grupo que vai receber o Novo Testamento na sua língua pela primeira vez. Paquistão. Visitei uma das nossas igrejas no Paquistão, uma igreja batista livre, que alguns anos atrás ela foi atacada por 2 pessoas que estavam numa moto que passaram e fizeram uma rajada de fuzil semiautomático contra a igreja. Felizmente, ninguém foi ferido. E as igrejas no Paquistão, eu estive em cultos onde na porta da igreja tinha uma pessoa com Kalashnikov fazendo segurança para a igreja. Existem os radicais muçulmanos que estão contra os cristãos. No Afeganistão, um dos países onde há mais perseguição, um dos pastores batista livres no Paquistão, ele é do Afeganistão, ele tinha plantado uma igreja, uma célula com 40 adultos no Afeganistão. No ano passado, quando os Estados Unidos tirou os seus soldados de lá, e o Talibã passou a ter o domínio, né, do governo, houve uma perseguição muito grande contra os cristãos. Os cristãos tiveram que fugir. Perseguiu muitas outras pessoas também, mas os cristãos principalmente. Desse grupo de 40, conseguiram matar 8, e tinha 32 que esse pastor estava tentando conseguir passar para o Paquistão. Eu, até no ano passado, mandei mensagem para as nossas igrejas no Brasil, conseguimos levantar dinheiro, juntamente com o dinheiro que foi levantado nos Estados Unidos, para pagar mulas, para tirar essas 32 pessoas do Afeganistão para o Paquistão, onde estão lá atualmente como refugiados.
Esse pastor está trabalhando atualmente com refugiados muçulmanos refugiados muçulmanos afegãos, que estão agora no Paquistão como refugiados. E tem trabalhado com eles. Recentemente, no mês passado de setembro, recebi notícias e fotos também de 150 refugiados muçulmanos que foram batizados. Em pouco tempo, 150 deles se converteram e foram batizados. Mas os irmãos vão ver, provavelmente não dá para ler, mas lá no cantinho direito, inferior direito, tem um print de uma mensagem de WhatsApp. Esse pastor recebeu uma mensagem, o número da pessoa que escreveu é do Afeganistão. E é diretamente do Talibã. No final, ele dá comandante, dá o nome dele, a cidade onde ele está, comandante do Talibã. Ele diz nessa mensagem que você agora é um alvo. Nós sabemos das suas atividades contra o Islã. Você está convertendo muçulmanos para o cristianismo, tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. Sabemos onde você está e onde a sua família está. Inshallah, quer dizer, inshallah, logo a sua família estará no inferno junto com todos os infiéis. Ameaça de morte a esse pastor. No entanto, ele continua evangelizando e Deus está operando. Vou terminar com uma última história. Antes de vir para o Brasil, eu estive num congresso de missões nos Estados Unidos e ali eu ouvi um missionário da Arábia Saudita contando uma história sobre um jovem empresário saudita, muito rico, família rica, tinha uma empresa com muitas lojas e ele entrou em contato pela internet. Ele falou, queria saber como posso ser cristão. Deus já estava trabalhando na vida dele. Ele queria saber como ser cristão. Ele foi mostrado o caminho da salvação, se converteu, Deus mudou a sua vida e ele escolheu não viver uma vida cristã secreta, porque ali na Arábia Saudita realmente há muita pressão contra os cristãos. E ele publicamente se declarou cristão. Nas suas mídias sociais ele se declarou cristão e tudo. A sua esposa entrou com um processo contra ele na justiça e disse que não queria mais viver com ele porque ele era cristão. A justiça deu ganho de causa para a mulher e ela conseguiu se divorciar dele e ficar com todos os filhos. E não só isso, o juiz decretou que todos os bens dele, todas as lojas, a empresa toda fosse passado para o pai e os irmãos dele. Ele perdeu a família e perdeu todas as suas empresas. Mas ele não se abalou. Ele estava procurando maneiras para evangelizar as pessoas. E ele contou uma história muito interessante. Ele, de uma forma muito criativa, ele encontrou um método de evangelizar muçulmanos. Ele estava ali em Meca, ele morava em Meca. Os irmãos devem saber que Meca é o local de peregrinação dos muçulmanos. Todo muçulmano sonha em visitar Meca pelo menos uma vez na sua vida. Então, todos os anos tem peregrinação para Meca. Um pouco como a gente vê aqui, né, Aparecida, isso. E o que ele fez? Ele comprou um monte de Alcorão. Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. É o contrário. Comprou um monte de Bíblias, tirou as capas das Bíblias e colocou capa de Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Quando os peregrinos vinham, ele dava de presente para eles esse livro
que a capa era do Alcorão, mas o conteúdo era a Bíblia. E dessa maneira ele falou: eu quero evangelizar muçulmanos que estão vindo aqui de todas as partes do mundo. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós não temos que pagar tanto assim para sermos seguidores de Jesus Cristo. Mas às vezes sim. Nós temos que estar dispostos a pagar o preço do amor. Temos que estar dispostos a pagar o preço do sofrimento e da tribulação. Temos que estar dispostos a pagar o preço do desapego. Vamos curvar nossas cabeças. Eu gostaria que você passasse um minuto fazendo uma avaliação da sua própria vida. Você é realmente seguidor de Jesus Cristo? Você diz que é. Você está pronto para pagar o preço? Converse um pouco com o Senhor. Senhor, sabemos que muitas vezes a nossa intuição natural é buscarmos o cômodo, o mais fácil. E muitas vezes temos caído nessa armadilha de pensar que a vida cristã é um mar de rosas. E ignoramos os ensinamentos bíblicos de que há um preço a pagar para sermos discípulos de Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor, a termos essa consciência de que nós temos que estar prontos para pagar o preço. Senhor, que o nosso amor por Ti seja tão grande e que nos motive tanto para andarmos junto contigo e seguir a Ti, Senhor, que nada mais tem um valor mais importante. Estamos prontos a sacrificar, a abrir mão de muita coisa quando o Senhor nos pede. Ajude-nos, Senhor, a termos essa consciência de que, se queremos realmente ver resultados aqui na nossa comunidade, aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, nós temos que pagar o preço para que o Evangelho alcance as pessoas e que vejam em nós seguidores genuínos de Jesus Cristo. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém, Senhor.